Irmãos, 1 Coríntios 11, amém? A gente já leu isso aqui várias vezes, e hoje eu quero ler a partir do versículo 17, 1 Coríntios 11, 17, diz assim: nas instruções que agora vou dar a vocês, eu não posso elogiá-los, pois as suas reuniões de adoração fazem mais mal do que bem. Para começar, me contaram que nessas reuniões há grupos de pessoas que estão brigando, e eu creio que em partes isso é verdade. Não há dúvida de que é preciso haver divisões entre vocês para que fique claro quem são os que estão certos. Quando vocês se reunirem, não é a ceia do Senhor que vocês comem, pois na hora de comer, cada um trata de tomar a sua própria refeição, e assim, quando uns ficam com fome, outros chegam até ficar bêbados. Por acaso vocês não têm as suas próprias casas, onde podem comer e beber? Ou será que preferem desprezar a igreja de Deus e envergonhar os que são pobres? O que é que vocês esperam que eu lhe diga? Querem que eu os elogie? É claro que não. É claro que não vou elogiá-los, diz assim. E aí inicia o texto que a gente sempre leu, que é: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que na noite que foi traído, e por aí vai. Amém? Se você puder fechar os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito fale conosco, que não seja homem falando aqui, que a tua voz, Pai, possa entrar ao nosso coração, ao nosso entendimento, e que o Senhor ministre sobre nós, Pai, aquilo que o Senhor quer falar, para que a gente possa ser pessoas melhores, e que a tua presença se manifeste em cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Queridos, preste atenção aqui, eu quero falar um pouco a respeito da Santa Ceia. Pastor, o que o senhor acabou de ler? Simples. Paulo está falando o seguinte: meus irmãos, eu recebi algumas notícias aqui, e deixa eu escrever uma carta aí para vocês. Vamos pensar assim, foi isso que aconteceu aqui, trazendo para os dias de hoje, né? Paulo escreve uma carta de algumas informações que ele recebe, e ele fala o seguinte: olha, o que vocês estão fazendo não é ceia do Senhor. Por que não é ceia do Senhor? Porque vocês estão apenas se reunindo, e uns comem mais do que os outros, uns bebem mais do que os outros, e não é isso a qual o Senhor deixou para nós. Pensa comigo, qual foi a ceia que o Senhor deixou para nós? Se a gente ler um pouco antes ali, a gente começar a ler capítulos anteriores, Marcos e Mateus, você vai ver que Jesus fala o seguinte: ele repartiu o pão, e por igualdade todos comeram. Mas naquele momento o que estava acontecendo? As pessoas se reuniam, era muita gente, cada um trazia de casa o seu pão, trazia sua comida, trazia suas coisas, e chegavam ali, sentavam, comiam, bebiam, e ninguém esperava um pelo outro. Então, pastor, o que é Santa Ceia? Santa Ceia é esperar um pelos outros. E o que o apóstolo Paulo fala: quem tem fome, coma em casa. Por que ele fala isso, irmão? Porque o banquete, a Santa Ceia, estava servindo para quê? Apenas para comer. E a ceia nunca se tratou apenas de comer ou beber. A ceia sempre se tratou de comunhão, de intimidade. E o apóstolo Paulo deixa essa carta bem frisada, dizendo assim: olha, o que vocês estão fazendo é muito mais para o mal do que para o bem. A gente pensa, mas tem alguma reunião que possa ser por mal? O apóstolo Paulo fala: olha, o que vocês estão fazendo é muito mais para o mal do que por bem. Por quê? Porque a gente está cansado de ver, as pessoas chegavam e faziam o quê? Cada um trazia o seu pão, a sua comida, e comiam. Por isso que a gente lê claramente dizendo assim: examine-se o homem a si mesmo. A gente acha que, a gente sempre ministrou, eu ministrei, vários pastores ainda ministram, de uma certa forma é querer expressar alguma atitude, mas o fato de falar examine-se o homem a si mesmo é o quê? Quando você pegar o pão, quando você sentar à mesa para cear, examine-se a si mesmo. É olhar para dentro e ver que tem pecado? Será que é isso? Ou será que é olhar para as mãos e falar assim: eu tenho e o irmão não tem?
Eu posso e o irmão não pode. Então a Santa Ceia era o quê? Era não eu me alimentar pensando apenas em mim. Era um momento de comunhão, de intimidade, onde acontecia o quê? O repartir do pão, aonde todos viviam na igualdade. Não, eu não falo isso do capitalismo de hoje, assim, um pode mais, um pode menos, isso é um mundo, pastor, eu sei. Não estou falando de comunismo aqui, mas eu estou falando do quê? De que há um repartir do pão. A gente muitas vezes faz o quê? Se preocupa com nós mesmos, com a nossa vida, com os nossos problemas, e acaba o quê? Indo para a ceia, ceando, pensando apenas em nós. O meu problema, a minha vida, a minha história. Mas e o irmão? O irmão que se vire. Então assim, irmãos, a Santa Ceia, o alerta que o apóstolo Paulo deu à igreja de Corinto foi: olha, o que vocês estão fazendo e chamam de ceia, não é ceia do Senhor, e está servindo muito mais para o mal do que para o bem. Irmão, é uma palavra dessa, não foi o pastor Ranieri que pregou, não foi o pastor fulano que pregou, o apóstolo Paulo. Imagina você ansioso para receber, olha, o apóstolo Paulo vai mandar uma carta para nós. Imagina uma pessoa importante, olha, todo mês ela manda uma informação assim: olha, faça isso na igreja, orienta os irmãos a tal coisa, olha, ministra assim, faz tal louvor, faz não sei o que, faz isso, sabe, uma orientação. Você é ansioso para receber uma carta de alguém muito importante, que foi chamado por Deus, igual o apóstolo Paulo foi chamado. De repente você abre a carta e está escrito: olha, vocês estão esperando o quê? Elogios? Meu Deus, quebra qualquer um. Imagina alguém falar assim: olha a igreja aqui, que massa, olha que legal. E alguém olhar para mim e falar assim: você está querendo o quê? Elogios? Você quer que... olha, deixa eu falar uma coisa para vocês, como é que é a ceia aqui? Não, a ceia aqui a gente faz isso, faz aquilo. Está servindo muito para o mal do que para o bem. A ceia é... Carlão, vem fazer um fundo aí para nós. A ceia é comunhão, intimidade. Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão, partiu e disse: comam, bebam, esse é o meu corpo que é partido por vós, esse é o meu sangue que é derramado. Agora pensa comigo, irmão. A gente fala assim: aquele que come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o quê? Não discernindo Jesus ou o corpo? Quem é o corpo? Quem é o corpo de Jesus, irmão? É a igreja. Então o que Jesus está falando assim, olha, o que Paulo está falando, eu chego para a ceia, como, bebo e não estou discernindo o quê? O corpo. Eu não tenho intimidade, eu não tenho comunhão, eu não tenho nada com os irmãos que estão aqui. Eu venho, como, e até me embriago demais. Pelo quê? Por pensar só em mim. Então aquele que come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo os irmãos que fazem parte daquela mesma ceia. Isso, Calão, faz um som ali para nós, que eu creio que ninguém gosta de uma experiência de pregar sem fundo musical, mas é bom, é isso aí. Ó, vocês vão ver como vai melhorar. Tá doido, hein? Isso aí é coisa é outro nível, né? Até o aleluia muda, né, gente? Então vamos lá. O que come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo. Então a gente fala assim: eu vou ceiar porque eu preciso, porque eu não sei o quê. E a gente está com a mão cheia de pão, se fartando de tudo, e o irmão lá passando fome, o irmão lá passando dificuldade, a gente não se importando com a causa de ninguém. Pastor, eu não posso abrir uma célula porque eu já tenho muito compromisso, já tenho muita coisa para fazer. Tá bom, é não discernir o corpo, é não saber que alguém não tem o que você tem. E a gente fica: pastor, mas exatamente. E aí ele fala algo muito importante que é demais. Quem tem fome, no finalzinho do 23 diz assim: portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para a ceia do Senhor, esperem um pelos outros. Ele não fala aqui de esperar porque um é mais crente do que o outro, não, ele fala realmente para poder todo mundo se alimentar igual. Espere um pelos outros, e se alguém estiver com fome, que come em casa. O que ele está falando aqui? Porque estavam se reunindo apenas para se fartar das suas vontades.
Ninguém estava se reunindo porque, não, olha, é o partir do pão, é a intimidade, é a gente estar realmente reunidos aqui. Irmão, não faz sentido a gente estar aqui, vir só comer e beber, e ir para casa e a gente não olhar um para o outro. E se alguém tiver com fome, que come em casa, para que Deus não castigue vocês por causa das suas reuniões. Irmão, a Santa Ceia, a gente é tão lindo, um momento tão maravilhoso. Jesus fala assim: olha, vão lá, prepare a ceia. Pedro, vai na frente, vai lá, tem um irmão lá, isso foi próximo da Páscoa, vai lá, tem um irmão lá assim e tal, ele já sabe o que fazer, reúne lá, prepara os negócios. O preparar da mesa é nosso, mas o partir do pão é dele. Então ele fala o seguinte: ó, vão lá, ele já sabe de tudo, vamos chegar lá. Os discípulos se reuniram, irmão, ali tinha incrédulo, ali tinha tudo quanto é tipo de gente sentado. E Jesus, ele parte o pão por igualdade, distribui para todo mundo come ali. Jesus estava falando que, olha, fazem isso em memória de mim. Ele estava falando o quê? Se reúnam, compartilhem um com os outros. Não é um come mais do que o outro, um tem mais do que o outro. Eu não falo de bens, irmão. Olha, eu vou fazer a minha parte. Eu já orei hoje, já jejuei hoje, já me consagrei não sei o quê. Eu vou cear. O irmão não quer cear, o problema é dele. Ah, o irmão não quer ter intimidade, o problema é dele. Não, não é assim. Nós estamos fazendo para a nossa própria condenação. Agora, quando nós olhamos assim: ei, para aí, vamos esperar um pelos outros. Ah, pastor, mas imagina a ceia da época. Você matava lá o seu animal. Ah, mas não era o pão tal. Calma aí, irmão, deixa eu falar aqui. Você trazia de casa a sua refeição, botava sobre a mesa, você tinha um pouco mais. O irmão tinha uma condição menor, ele trazia um pouquinho menor, botava sobre a mesa. Aí o que come e bebe para sua condenação fala o seguinte: eu vou comer o que eu trouxe. O irmão, e aí estava acontecendo o quê? Uns estavam comendo, mas não estavam bebendo. Outros estavam bebendo, mas não estavam comendo. Estava faltando o quê? Comunhão, estava faltando intimidade. Quem tem fome, come em casa. O que é isso, pastor? O que é fome come em casa? Que é em casa que começa a nutrição do corpo. É dentro da nossa casa que começa o alimentar da nossa vida. A gente fala: eu vou lá na ceia, que eu tenho que ter comunhão com os irmãos. Mas chega aqui, a gente não conversa com ninguém. Termina o culto, a gente não dá um sorriso para ninguém. A gente veio cear porque é uma liturgia que a gente já criou, é como se fosse uma doutrina, que se eu não cear, parece que eu vou para o inferno. Irmão, Santa Ceia não é nem critério de salvação. Assim como o dízimo também não é, assim como oferta também não é, assim como aceitar algumas coisas que a gente coloca aqui dentro como regra também não é. Eu vou cear, porque se eu não cear hoje, às vezes a gente veio hoje cear, porque a gente, eu vou, porque se eu não ir, alguém vai falar de mim. Não, isso não é comunhão. Isso é comer e beber da nossa própria condenação. Mas quando a gente fala assim: eu vou cear, porque eu quero viver o compartilhar, o partir do pão, eu quero estar realmente em comunhão, eu entendi o que é isso, eu vou examinar minha vida. Olha, eu tenho bastante, eu como e bebo bastante, eu vou compartilhar do que o Senhor tem me dado. Não, mas eu falo de algo muito importante. Aqui o Paulo fala assim: olha, quem tem fome, come em casa. Cada um tem a sua casa, come em casa. O que ele está falando aqui? Nós precisamos olhar para dentro da nossa casa e ver que o alimento que nos sustenta realmente é o que está lá. E a gente despreza esse alimento. A gente muitas vezes acha que é só o culto de domingo que vai sustentar a nossa família. É uma vez por mês se reunindo por causa da ceia que vai sustentar a nossa casa. A gente acha que não, é o culto de domingo. Se eu não estar no culto de domingo, as coisas vão dar tudo errado. Mas aí no culto de domingo a gente está aqui: ergueis as mãos. A gente está aqui, bem crente. Aí segunda-feira de manhã, não tem o partir do pão em casa. Segunda-feira de manhã, ninguém está matando a sua fome em casa. O que é matar a fome em casa, pastor? Matar a fome em casa é ter esse momento em casa. É saber compartilhar da mesa em casa, de estar junto com os filhos, junto com a esposa, junto com a família, que está se perdendo nos dias de hoje. A gente acha que o matar a fome
Olha, esse momento aqui é um momento de intimidade, cada um vai pegar um pedacinho de pão. Imagina hoje já está tudo organizadinho. Hoje já tem um pedacinho para você, já tem um suquinho para você, para mim, né? Mas antigamente não, você trazia de casa, colocava aqui. Aí você não esperava por ninguém. Imagina bem, não, eu trouxe um carneiro bonitão, cheiroso. Mas o irmão trouxe um pão dormido de 3 dias. Eu vou na frente, vou comer o carneirinho, porque senão eu vou ter que estar comendo o pão que o irmão trouxe. Irmão, compartilhar é você saber que você não trouxe só para você. É saber que se você nem botar a boca naquilo que você trouxe, se alguém comeu, tá bom. Pastor, mas vai sobrar só coisa ruim para mim. Compartilhar é assim, irmão. A gente quer compartilhar o que? Só coisa boa? A gente quer ouvir só notícia maravilhosa. Mas o que eu falo é o seguinte: Jesus, ele dá um alerta para nós. Olha, esse momento que vocês estão fazendo tem que ser para a minha glória. Não tem que ser momentos para a gente olhar e falar assim: vocês se reúnem, vocês chamam de ceia. Olha o alerta que Jesus está dando para mim. Pastor, você está chamando isso de ceia? Mas é muito mais para a tua condenação. Irmão, se eu perguntar aqui, qual é a tua intimidade com o irmão que está do teu lado? Quantas vezes você chamou ele para ir jantar na sua casa? Um dos maiores problemas da nossa igreja aqui é isso. Nós não temos intimidade um com os outros aqui. De ficar uma tarde inteira, ninguém falando de igreja, só rindo, conversando. Fulano, onde é que tu está? Estou em tal lugar. Vamos dar uma volta aí, tu? Não, a gente classifica pessoas. Eu só saio com o Carlão. Só saio com o fulano, só saio com o ciclano. Irmão, cadê a nossa intimidade? Então quando a gente se reúne aqui, é muito mais para a nossa condenação do que para aquilo que Deus quer realmente de fato. Por quê? Porque nós não estamos esperando um pelos outros. Então que a Santa Ceia sirva como, é realmente um momento de confirmar aquilo que a gente já vive diariamente. Então a gente está faltando algo para nós. Imagina bem, irmão, o pastor não pode fazer uma palavra dura dessa, o pastor tinha que trazer algo, e os anjos gritando tudo amém. Irmão, o apóstolo Paulo olhou para Corinto e falou assim: ei, dá uma lida aí no zap que eu mandei. Ninguém gosta de receber um zap do pastor, não é verdade? Ninguém gosta. O pastor falou umas coisas que eu não gostei. Amém, irmão. O pastor trouxe uma mensagem domingo que eu não gostei. Amém. O apóstolo Paulo falou assim: lê aí o que eu mandei para vocês aí, a carta que eu mandei a Coríntios. Vocês querem o quê? Elogios? Você já parou para ler o que está escrito ali? Os irmãos, imagina bem os caras chegassem num culto igual esse. Irmãos, recebemos uma carta do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, aquele que perseguiu os cristãos, que teve um encontro com Jesus, ficou cego, colocaram a mão sobre o olho dele, ele voltou a ver. Ele participou da morte de Estevão, mas agora ele prega o evangelho. Ele mandou uma carta para nós, irmão. Vamos ler. Vocês querem o quê? Elogios? Não, parei, eu acho que não é aqui, irmãos, parei. O que vocês fazem é... Não, parei, irmãos, parei. Já pensou? Por que as palavras são duras, pastor? Porque Deus promove alinhamento. Deus, Ele quer que a gente esteja realmente de acordo com aquilo que Ele quer. Mas, pastor, por que a gente não consegue compartilhar do pão aqui na igreja? Por que a gente não consegue ter intimidade aqui na igreja? Por quê? Porque a gente já não tem isso na nossa casa, eu acho. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Deixa eu ler um negócio aqui que eu preparei aqui. Marcos 5. Marcos 5 acontece algo muito lindo. O que, pastor? Acontece a cura de um endemoniado. Pessoa cheia de demônio. Era muito, pastor, era muito. A ponto de Jesus perguntar: qual é o seu nome? E ele fala assim: meu nome é Legião. Por que Legião? Porque nós somos muito. Marcos 5, a cura do endemoniado de Gadareno. O Gadareno, de Gadara, melhor dizendo. Pastor, como é que isso aconteceu? Deixa eu só resumir que eu quero ler algo depois. Jesus veio, acalma uma tempestade ali e tal, mas ele chega, quando ele coloca os pés na cidade de Gadara, o que acontece? Aquele endemoniado, se você ler, você vai ver que aquele endemoniado, ele vivia nos sepulcros, ele vivia dentro de um cemitério. Presta atenção, irmão, ele vivia dentro de um cemitério.
As pessoas amarravam ele com correntes nos pés, nas mãos. A Bíblia vai dizer que as correntes não seguravam, ele arrebentava tudo. Ele era endemoniado, meu irmão. Arrebentava tudo, acabava com tudo. As pessoas já estavam o quê? Acostumadas em ver aquele homem endemoniado naquela cidade. De repente Jesus chega naquele lugar. O primeiro contato daquela cidade com Jesus foi aquele homem. Aquele homem se prostra aos pés de Jesus. E ele fala o seguinte: o que tenho eu contigo, Jesus? Veio me perturbar? Jesus traz libertação para aquele homem, expulsa os demônios que estão. Jesus faz assim uns 40 minutos de show. Não, Jesus só sai daqui. A gente é que quer dar nome para demônio, a gente que quer conversar com demônio, entrevistar demônio. Jesus não está nem aí, Jesus só vai para os porcos lá, te some. E aquele homem, irmão, a Bíblia vai dizer, deixa eu ler para vocês aqui. Olha só o que está escrito aqui. E o meu nome é multidão. Ah não, não é aqui, peraí. Onde é? Ele deixou os espíritos saírem do homem e entrarem nos porcos, e esses que eram quase 2.000 se atiraram morro abaixo, para dentro do lago e se afogaram, os porcos, irmão. Os homens que estavam tomando conta dos porcos fugiram e espalharam a notícia na cidade, e nos campos muita gente foi ver o que havia acontecido. Olha só isso aqui. Quando chegaram perto de Jesus, viram o homem que antes estava dominado por demônios, e ficaram espantados, irmão. Eles ficaram muito mais espantados com a libertação do que com o endemoniado. O demoniado já estava acostumado, endemoniado aí, endemoniado. Mas com a libertação eles ficaram espantados, porque ele estava sentado, vestido e no seu perfeito juízo. Os que tinham visto tudo aquilo lhe contaram o que havia acontecido com o homem e com os porcos. Então começaram a pedir com onde é que está, meu Deus? Com insistência a Jesus que saísse da terra deles. Quando ele estava, irmão, pega isso aqui. Quando ele estava entrando no barco, o homem curado pediu com insistência. O que ele pediu, pastor? Me deixe ir com o Senhor. Jesus fala o seguinte: volte para a tua casa e conte aos seus parentes o que o Senhor lhe fez e como Ele foi bom com você. O que eu aprendo aqui: quem tem fome come em casa. Jesus cura aquele homem e ele fala: agora pronto, acabou para mim, eu vou largar tudo, vou seguir Jesus, acabou tudo, não quero mais nada na minha vida. Jesus fala assim: volta para tua casa, lá tem pessoas que precisam de você. Faz quanto tempo que você não janta com a tua esposa? Faz quanto tempo que você não senta com os teus filhos? Eu sou importante para você? Sou, mas a tua família também é. Vai lá e conta o que eu fiz por você. Sabe o que está faltando para muitos de nós, irmão? Comer em casa. Não ser o crente só do domingo, o crente só da ceia, o crente só da célula, o crente só do ministério, mas ser o crente que come em casa. Ser o irmão que fala assim: olha, eu ando com Jesus, Ele me libertou, eu era carregado de demônios, eu usava drogas, eu fazia isso, eu fazia aquilo. Nós somos carregados de testemunhos, todos nós aqui. Mas nós queremos levar esses testemunhos tudo com Jesus, assim, andando com Ele, e Jesus olhando para nós falando assim: ô querido, vai lá na tua casa, volta para lá. Ah, pastor, mas o meu negócio é andar com Jesus. E se você ouvisse de Jesus agora: volta para a tua casa, você volta? Larga o que você tem, volta para casa. Teu ministério que está começando lá dentro da tua casa, o teu chamado antes de igreja é na tua casa. Então o partir do pão, o comer, o matar a fome, começa em casa. Então, em nome de Jesus, amados, nessa noite que a gente possa, mais do que comer um pão, mais do que tomar um suco aqui, que a gente possa realmente ter intimidade um com os outros, ser amigo um dos outros, quebrar os paradigmas de que um tem cargo tal, um é não sei o que, outro não, que a gente possa olhar um para os outros e ver igualdade entre nós.
Ah, mas o fulano é o pastor, o Carlos é o levita. Irmãos, nós somos iguais. Alguns discípulos olharam para Jesus e falaram assim: mestre, quem é maior? Nós que estamos aqui sentados na mesa, ou aquele que serve? O que Jesus respondeu, irmão? Os que estão à mesa são maiores, mas eu, cara, você já leu isso? Eu sou igual àquele que serve. Se eu tivesse na mesa, eu falava, o que ele falou? Não entendi, foi nada. Quem é maior aqui? Maior é o que serve. Nós somos grandes, nós estamos na mesa, legal, mas Jesus falando assim, ó, eu sou igual àquele que serve. Aí eu me levantava, pegava alguma coisa na mão. Então, irmãos, a gente tem um costume aqui, eu vou descer, né? Sabe que eu não me mando mais, Jesus? Me desce, Jesus. A gente tem um costume de chegar aqui, a gente toma o pão, ou melhor, a gente come o pão, toma o cálice, e a gente sempre fez isso. Dobre o seu joelho, ore. Mas seria muito mais interessante a gente pegar o pão e um olhar para o outro assim, e perceber e observar se o irmão está necessitado. Era o que não estava acontecendo naquela época. Hoje está bonitinho, irmão, todo mundo aqui, né, tá o pãozinho picadinho, mas naquela época cada um comia o seu e tchau. Mas a ceia assim, examine-se o homem a si mesmo. Você está com o seu pão? Estou. Você está com o seu cálice? Estou. Agora, você não tem demais? Será que não tem alguém que está precisando disso que você tem? Olhe para o lado, a gente olha para o lado assim. O Senhor está nos chamando para ser mais simples. Mais simples, mais. Chega de complexos, chega de muitas coisas, chega disso. Você que gosta de assistir coisas assim na internet, pesquisa lá, me fez chorar esses dias agora, e me faz ainda. The Chosen, um aplicativo lá, de graça, clica lá, de graça, não paga nada, uma série de Jesus Cristo, você vai ver o quão simples ele é. Eles trouxeram para a simplicidade mesmo, realmente, de como ele é, de como os discípulos são. A gente lê, a gente muitas vezes não tem noção, mas a simplicidade desse homem, de sentar com as pessoas e ele olhar assim, olha, esse pão, esse cálice é o meu corpo que é partido por vós. Hoje a gente lê, a gente entende, mas na hora esse cara assim, tipo, o que ele está falando? Façam isso em memória de mim. Irmão, pelo que nós nos reunimos aqui? Nós nos reunimos porque uma vez por mês a gente tem ceia, ou nós nos reunimos em memória dele? Senhor, nós estamos aqui por ti, nós estamos aqui pela tua presença, nós queremos a tua vontade. Ah, mas a minha vida não está muito boa, pastor, eu queria que o Senhor intercedesse aqui agora, botasse a mão na minha cabeça e declarasse um milagre. Irmão, você não precisa das minhas mãos, você não precisa disso, nós precisamos de Jesus, dele. Nós ficamos caçando o profeta enquanto Jesus está passando. Quem nós somos hoje? Nós somos aquela multidão que está ao redor do poço, esperando o movimento das águas. O milagre vai acontecer a qualquer momento. E Jesus passando, olhando aquela multidão, encontra um ali, Jesus olha assim, o que está fazendo aqui? Eu quero ser curado, mas não tem ninguém que me jogue dentro do poço. Todo mundo esperando um milagre naquele poço, e Jesus fazendo os seus milagres, curando pessoas ao redor da multidão. Então, irmão, o que eu aprendo com isso? Que nós precisamos viver esses momentos de intimidade, esperar um pelos outros, em nome de Jesus.